Salve, salve, turma. Vamos de novo porque amanhã já tem Grenal, né? Sim, Grenal lá em Curitiba, né? Não vai estar chovendo como hoje, né? Um dia horroroso aqui em Porto Alegre, chovendo que não para mais, né? Mas não aconteça nada de errado aí com ninguém, enfim, porque nossa situação ainda está bem complicada, né? E com essa chuva ainda não facilita nada. Mas vamos falar de Grenal, vamos falar de Fernando, sobretudo. Fernandão, nosso Fernandão parte 2, né? Nosso, tomara que se consagre assim como o Fernandão se consagrou no Inter, né? Porque é o homem que deu equilíbrio ao time do Inter, a meia cancha ou a zaga mesmo com a saída de bola, né? O Fernando é um outro toque de qualidade, toda a sua experiência de futebol europeu, enfim, toda a cancha que tem. É um cara que deu uma serenidade até para o sistema defensivo do Inter. O Inter melhorou demais na saída de bola, na defesa, sobretudo com o Fernando, seja como volante, seja como zagueiro. Espero que jogue o Grenal. Minha única preocupação é que, como ele jogou 90 minutos contra o Corinthians, daqui a pouco o Kudê entra naquela vibe de preservar e coisa, eu acho um horror, eu detesto isso, se é para preservar, então começa com o cara no time, depois tira no segundo tempo, se for o caso, não o contrário, como tem feito o Kudê, e aí tu sai perdendo o jogo e tem que correr atrás, tem que, né, como botou o Wesley, por exemplo, no segundo tempo, teve que correr atrás depois do jogo contra o Vitória, por exemplo, né. É, sobretudo, que a gente tenha uma serenidade no clássico, e acho que isso vai ser muito importante. Além do Fernando, espero que comece o jogo, repito, na zaga ou como volante, que a gente tenha serenidade. Por quê? Porque a pressão está toda do outro lado. Com a vitória do Vitória, desculpa a redundância, né, sobre o Atlético Mineiro, o Vitória colocou mais pressão ainda sobre o Grêmio, que agora está afundado de vez no Z4. Então, a pressão, o desespero, a correria, vai estar lá todo do lado deles. Deixa o Inter ter um jogo sereno, um jogo tranquilo, ainda que a torcida esteja em maior peso deles, né? A gente, afinal de contas, vai ter 2.000 ingressos, mas vamos gritar mais que eles, tenho certeza. Agora, a serenidade tem que estar ao nosso lado. A serenidade precisa ser vermelha, porque assim aí o Inter tem mais chances de ganhar o jogo. Eu reforçaria o meio-campo, botaria ali o meio-campo com Thiago Maia ou Fernando, né? Se Fernando não for na zaga. Botaria Bruno Henrique, botaria Arangues e botaria o Wesley no meio campo, deixando o Alan Patrick, que eu acho que joga com o Alar ali na frente. Aliás, nossos dois homens Grenal, né? No último clássico, pelo menos, o Alan Patrick e também o Alar. E na lateral esquerda, aí fica a minha dúvida, se ele vai de Robert Renan, eu iria de Robert Renan, ou se vai de René. Enfim, eu sinceramente iria com o Robert Renan, até porque o René, por mais ascendência que tenha sobre o vestiário, é um dos subcapitães do Inter, né? Mas o René, a gente ainda tem o pé atrás com ele, né? Uma chuteira atrás. Sempre daqui a pouco pode dar uma zebrinha. Mas então, eu iria sinceramente com o Robert Renan, até pela saída de bola. O Grêmio deve ter uma meia cancha mais leve, mas mais veloz também, né? E aí, a gente com um meio campo mais pesado, mas com o Wesley ali pela direita e com o Alan Patrick um pouquinho mais à frente também, a coisa pode mudar e bem para o nosso lado. Então, eu apostaria num time mais forte no meio campo, pegando o Grêmio e marcando mais, tendo um meio campo mais forte ali para o clássico lá de Curitiba. Ademais, vamos agora de reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelinho Benfica, para que no meio dessa chuva, tá um tempo horroroso aqui em Porto Alegre, uma coisa horrorosa. Mas vamos reloginho na tela, pessoal, deixar o like no vídeo, por gentileza, que é tão importante para nós. Enquanto isso, quando se dá o like, a gente vai para o próximo tema. Reloginho na tela, então, por favor, meu caro Marcelinho Benfica. Vamos lá, turma, obrigado pela força aí. Bueno, vamos lá. O Inter agora tem a questão de já o jogo marcado no Beira-Rio contra o Juventude para o dia 10, né? O retorno oficial do Inter ao Beira-Rio, felizmente, né? Até porque a gente precisa de arrecadação, precisa de quadro social, precisa de bilheteria. Mas dia 7 contra o Vasco pode ser o retorno, por enquanto, extraoficial, mas pode ser o retorno oficial mesmo do Inter contra o Vasco no dia 7 no Brasileirão, antes de Inter e Juventude. Inter e Juventude dia 10 no Beira-Rio, depois dia 13 lá em Caxias, mas um evento teste, digamos assim, né? Pode ser feito no Beira-Rio para Inter e Vasco, de repente com um público menor, talvez, para ver se está tudo certinho, está tudo saindo bem. Tem um relâmpago agora, para se está tudo saindo bem. E aí sim, dia 10 o grande evento com o Beira-Rio lotado, tomara, contra a Juventude, porque a gente precisa demais dessa vitória. O Inter precisa seguir uma campanha firme e forte na Copa do Brasil para tentar, além da taça, a arrecadação também, porque a Copa do Brasil paga muito bem e o Inter passando pelo Juventude já vai, enfim, tá nas quartas de final, já é um bom dinheiro, já é também, quem sabe, um caminho para o título, que no Brasileirão é muito cedo ainda, mas Flamengo e Palmeiras dando essa disparada como parecem que vão dar,
a coisa complica um pouquinho. Ainda que a gente já tenha ganho do Palmeiras, né? E ainda tem que jogar contra o Flamengo. Mas tudo é Grenal a partir de agora, Grenal 4-4-2, eu tô levando muita fé. Na KTO, eu iria o seguinte, vitória do Inter e menos de 3,25 gols. Acho que daqui a pouco um 2-1 pro Inter no Clássico seria perfeito, dá uma bela de uma odd na KTO, então bota fé lá. Até mais, gurizada, ficamos em contato até o Clássico e depois do Clássico também, tá vendo? Até mais.